Olá pessoal, Edson aqui em mais um vídeo no canal Moz DIY in Science. Hoje vamos falar sobre o diodo. O diodo é um componente formado por materiais semicondutores que deixa passar a corrente em um único sentido, ou seja, em outras palavras, ele funciona como se fosse uma válvula de eletrões. Os eletrões podem passar em um único sentido, mas se trocarmos ou invertermos o sentido, ele não deixa passar. O diodo é formado, por exemplo, este aqui é um diodo retificador, é formado por dois terminais metálicos e um componente aqui cilíndrico que é formado pelo material semicondutor, geralmente germânio ou silício. Ele tem aqui a sua descrição, neste caso este é o 1N404 e aqui em cima tem uma pequena marca cinzenta que representa o seu terminal cátodo. Aqui do outro lado, neste caso, seria o terminal ânodo. Isto é para indicar que temos uma certa polaridade que deve ser respeitada quando pretendemos fazer com que o semicondutor ou com que este diodo funcione. Para vermos o diodo a funcionar, vamos fazer um pequeno circuito formado por um diodo, uma resistência e um LED. Então, tenho aqui a minha protoboard, vou ligar a resistência em um terminal positivo, depois ligar o diodo diretamente polarizado. Para eu ligar o diodo diretamente polarizado, devo ligar o terminal positivo da resistência no ânodo do diodo, neste caso esta parte aqui, que não está marcada com a fita cinzenta ou a linha cinzenta. Vou ligar aqui ao terminal positivo que vem do terminal positivo da minha fonte, neste caso da protoboard, e vou usar o LED para fechar o meu circuito, ou seja, ligar o terminal negativo do diodo ao terminal negativo da minha fonte. Assim, nós conseguimos ver que o circuito está fechado e o diodo deixa passar a corrente neste sentido. Mas vamos ver o que acontece se, por exemplo, eu levar o mesmo diodo e inverter os seus terminais, ou seja, ligar inversamente o diodo. Como podemos ver, o circuito não funciona porque o diodo não deixa passar a corrente elétrica. Este diodo particular é um diodo retificador. Esta é a única função que ele tem, mas existem outros tipos de diodos. Um exemplo dele, de um outro tipo de diodo, é o LED. O LED é um tipo especial de diodo que neste caso emite luz, daí o seu nome, Light Emitting Diode. Nós sabemos que se nós ligarmos o LED diretamente polarizado, ele acende, mas se nós invertermos os seus terminais, ele não acende, ou seja, não deixa passar a corrente elétrica. Vimos agora como é que o diodo funciona, ou seja, ele deixa passar a corrente em um sentido e não deixa passar em outro, mas como é que ele consegue fazer isso? Para isso, vamos explicar exatamente como é que está constituído o seu interior e vermos as propriedades dos materiais semicondutores. Então, o diodo, neste caso o diodo retificador, como eu disse antes, é formado por moléculas, ou melhor, partículas de silício ou germânio, neste caso, partículas de materiais semicondutores. Estas partículas, no caso do silício, têm 4 eletrões de valência que, quando na sua forma pura, cada uma das suas partículas ou cada um dos seus átomos está conectado a outro átomo de silício a partir destes eletrões de valência. Então, na sua forma pura, o silício é um semicondutor. Isto quer dizer que ele não conduz
ele conduz melhor que materiais isolantes, mas não tão bem como materiais condutores, por exemplo, os metais. Para melhorar essa capacidade de condução, é inserida uma partícula ou um átomo estranho à formação do silício. Neste caso, insere-se uma partícula, podemos assim dizer, diferente do silício. Este processo chama-se de dopagem eletrônica, ou seja, dopagem do material para melhorar as suas capacidades de condução de corrente elétrica. Para melhorar as capacidades condutoras do silício, é necessário introduzir algumas impurezas no material. Esse processo de adição de impurezas, como dissemos, chama-se dopagem. Podemos ter a dopagem do tipo N e dopagem do tipo P. Um átomo que pode ser usado para inserir a impureza é o boro. O boro tem 3 eletrões de valência, o que faz com que, quando inserido na estrutura do silício, aquela ligação fique com eletrões a menos. Daí temos uma ligação do tipo P. Um outro átomo que pode ser usado para introduzir a impureza, só que agora criando um outro tipo de ligação, é o fósforo. O fósforo tem 5 eletrões de valência. Quando inserido na estrutura do silício, ele deixa um eletrão livre, ou seja, aquela ligação fica com excesso de eletrões. Isso faz com que tenhamos naquela região uma ligação do tipo ou N, ou seja, estamos perante o processo de dopagem do tipo N. Este processo é realizado de forma que o silício consiga ter capacidades de conduzir, ou seja, a quantidade de átomos não é só em termos de unidades, mas de milhões, dependendo do tipo de ligação. Quando polarizado inversamente, o díodo não conduz, ou seja, o terminal negativo do díodo repele todos os eletrões que estão na outra camada, não deixando assim com que eles movam-se. Quando polarizado diretamente, o terminal negativo repele os eletrões que estão na camada N, fazendo com que esses movam-se até o terminal positivo do díodo. Isso faz com que exista uma passagem de corrente elétrica. E como podem ver, os eletrões são transportados do terminal negativo ao terminal positivo. Este é o sentido real da corrente elétrica, mas convencionalmente adotou-se a designação do sentido da corrente elétrica a partir do terminal positivo para o negativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Este foi o nosso vídeo a falar sobre o díodo, que é um dos componentes semicondutores na eletrônica. Deixem o vosso like, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de subscrever no canal. Até o próximo vídeo.